Alguns jogadores de futebol impressionam em campo não apenas com sua habilidade técnica, mas também com ações exageradas e até agressivas. Em algumas situações, eles ultrapassam os limites com ataques brutais ou faltas violentas. Hoje, vamos mostrar 8 jogadores que foram longe demais. Incluímos explosões de raiva em campo, brigas com companheiros de equipe e até crimes graves fora dos estádios. E sim, também revelaremos quem foi ao extremo a ponto de tirar a vida de outra pessoa. Prepare-se porque esse será um tema altamente instigante. Por isso, fique ligado, aqui no Vale a Pena Conhecer. E aproveita para falar pra gente nos comentários qual foi a situação em que você mesmo já foi longe demais. Estamos curiosos. Começamos nossa lista com Paolo Guerrero, o ex-astro do Hamburgo que marcou sua carreira tanto pelos gols quanto pelas polêmicas. O atacante peruano era amplamente conhecido por sua impulsividade, que frequentemente o colocava em situações controversas. Mas em 2010, ele acabou ultrapassando todos os limites. Naquele ano, o Hamburgo enfrentava o Hannover 96 em um clássico regional, e o jogo terminou em um frustrante 0-0. Na saída para o túnel dos vestiários, os jogadores do Hamburgo foram recebidos com vaias e insultos de seus próprios torcedores. Guerrero, visivelmente irritado, perdeu a cabeça e, num ato impensado, lançou com força uma garrafa plástica cheia em direção à arquibancada, atingindo o rosto de um torcedor. As consequências foram sérias e amplamente repercutidas. Ele foi multado pelo Tribunal Esportivo da DFB, pelo Tribunal de Hamburgo Altona e pelo próprio clube, acumulando cerca de 180 mil euros em penalidades. Além disso, foi suspenso por 5 jogos e recebeu uma pena de 2 anos de liberdade condicional. Curiosamente, a carreira do jogador não foi prejudicada a longo prazo. Contratado pelo Corinthians 2 anos depois, o atacante foi campeão do mundo. O astro português Pepe é conhecido por seu estilo agressivo em campo, acumulando uma longa lista de escândalos em sua carreira. Um dos episódios mais comentados foi quando ele pisou na mão de Messi durante um clássico contra o Barcelona, gerando polêmica em todo o mundo. No entanto, o maior surto de Pepe aconteceu em 21 de abril de 2009, em uma partida eletrizante contra o Getafe. Naquela ocasião, o Real Madrid estava perdendo por 2-3 quando Francisco Casqueiro, do Getafe, tentou cavar um pênalti após um leve empurrão de Pepe dentro da área. Foi aí que o zagueiro do Real Madrid perdeu completamente o controle. Pepe o atacou com 2 chutes violentos, o primeiro nas pernas e o segundo nas costas. Não satisfeito, ele ainda empurrou o jogador com as mãos e o joelho. Antes que os outros jogadores do Getafe pudessem intervir, ele socou o rosto de Juan Angel Albin, também do Getafe, deixando todos em choque. A consequência foi séria. Pepe recebeu uma suspensão de 10 jogos da Liga Espanhola. Alguns jogadores fazem manchetes até fora de campo, como no caso polêmico de tentativa de extorsão envolvendo Karim Benzema em 2015. Na ocasião, Mathieu Valbuena, colega de seleção, foi alvo de chantagem relacionada a um vídeo íntimo que mostrava momentos privados dele e de sua namorada. Benzema teria se aproximado de Valbuena para alertá-lo sobre a existência do vídeo e, ao mesmo tempo, o incentivou a pagar o valor exigido pelos chantagistas, alegando que isso evitaria um enorme escândalo capaz de arruinar sua reputação e sua carreira. Com o desenrolar das investigações, descobriu-se que Benzema estava diretamente envolvido no esquema, atuando junto de seu amigo de infância, Karim Zenati. O impacto foi devastador. Apesar de Benzema negar todas as acusações, ele foi expulso da seleção francesa, ficando de fora da Eurocopa de 2016 e da Copa do Mundo de 2018, 2 momentos cruciais em sua carreira. Foi só em 2021, após anos de polêmica, que ele finalmente foi reintegrado à equipe nacional, mas sua situação legal ainda não está resolvida. Benzema ainda enfrenta um processo judicial que pode resultar em 5 anos de prisão e uma multa de 75 mil euros.
Franck Ribéry, ex-jogador do Bayern de Munique, esteve envolvido em diversos escândalos ao longo de sua carreira, incluindo agressões a colegas de equipe e repórteres, greves durante os treinos e desabafos polêmicos nas redes sociais. Mas em 2009, 2 anos após sua transferência para o clube recordista de títulos, ele acabou se envolvendo em algo ainda mais grave. Já casado na época, Ribéry trouxe para Munique uma jovem garota que havia contratado para certos tipos de serviços. O caso veio à tona quando a jovem Zahia Derrar foi detida pela polícia em Paris e revelou detalhes sobre sua clientela famosa, que incluía, além de Ribéry, o atacante Karim Benzema. O problema surgiu quando foi descoberto que Zahia tinha apenas 17 anos na época dos encontros. Na França, a idade mínima para relações consensuais desse tipo é 18 anos, o que complicou legalmente o caso. Benzema negou as acusações, enquanto Ribéry admitiu a relação, mas alegou que desconhecia a idade da jovem. Curiosamente, Zahia Derrar acabou se reinventando e hoje é uma atriz de sucesso na França, longe das polêmicas de seu passado. Vamos continuar com um escândalo que a estrela do futebol belga Eden Hazard protagonizou em 2013. Na época, o jogador atuava pelo Chelsea nas semifinais da Copa da Liga Inglesa, mas no jogo de volta contra o rival Swansea, o então jogador de 21 anos passou um pouco dos limites aceitáveis. O campeão da Champions League de 2012 já tinha perdido o primeiro jogo de 2-0 e aos 80 minutos do segundo jogo ainda não havia marcado nenhum gol. Quando um gandula demorou a devolver a bola para a posse do Chelsea, a irritação tomou conta de Hazard. Ele derrubou o gandula e chutou ele no estômago, enquanto o garoto estava por cima da bola. Charlie Morgan, de 17 anos, filho de um dos sócios do Swansea, continuou deitado no gramado se contorcendo de dor. Por conta disso, Hazard ganhou um cartão vermelho e uma suspensão de 3 jogos pela FA inglesa. O incidente gerou um debate na Inglaterra. Muitos dos fãs culparam o gandula, argumentando que o garoto havia atrasado a reposição de propósito e que o chute de Hazard não havia sido grande coisa, enquanto outros apontaram que um jogador profissional não deveria se deixar levar e reagir dessa maneira. Mesmo assim, foi consenso que Hazard foi longe demais. Zinedine Zidane foi, durante sua carreira, um dos melhores jogadores de futebol do mundo e um verdadeiro ídolo. A final da Copa do Mundo de 2006 deveria ser sua grande despedida, e muitos fãs torciam por uma vitória sua e da seleção francesa. Porém, em vez de sair com o troféu, o meio-campista encerrou sua trajetória com um escândalo. O incidente ocorreu aos 110 minutos, com o placar em 1-1. Após uma cobrança de falta na área italiana, Marco Materazzi segurou levemente a camisa de Zidane. Houve uma troca de palavras e hoje se sabe que Materazzi fez insultos grosseiros à irmã de Zidane, proferindo palavras tão ofensivas que Zizou não conseguiu controlar sua reação. Zizou caminhou em direção à linha do meio-campo, mas de repente voltou e deu uma cabeçada no peito do italiano, longe da bola. Materazzi caiu no chão e o goleiro Gianluigi Buffon imediatamente pediu a expulsão do francês. Zidane, que acumulou 12 cartões vermelhos em sua carreira, foi expulso e deixou o campo protagonizando uma das cenas mais tristes daquela noite de futebol. Até hoje, ele não fez as pazes com Materazzi e se recusa a pedir desculpas. Em uma entrevista 4 anos depois, Zidane disse que pede perdão ao futebol, aos torcedores e à sua equipe, mas nunca a Materazzi. Para ele, isso seria uma desonra. Alguns jogadores aparecem frequentemente nas manchetes por escândalos e parecem nunca aprender. Um desses casos é o austríaco Marko Arnautovic. Seja por excesso de velocidade, sonegação de impostos, brigas com colegas de equipe ou insultos contra seu ex-treinador Klaus Allofs, o jogador já acumulou muitos problemas. Mas em 2012, Arnautovic foi longe demais. Naquele ano, ele foi parado em Viena durante uma inspeção policial de rotina. A polícia estava procurando por ladrões de carros e suspeitou do Porsche Cayenne com placa alemã que Arnautovic dirigia.
O jogador, aparentemente sem paciência, reagiu de forma rude. Alegadamente, ele disse aos policiais, abre aspas, "Você não tem nada para me ensinar. O que eu ganho em um mês dá para mudar a sua vida inteira", fecha aspas. Sua atitude demonstrou soberba e total falta de respeito. Mais recentemente, na Eurocopa 2021, Arnautovic também chamou atenção de forma negativa. Durante a comemoração de um gol contra a Macedônia do Norte, na fase de grupos, ele insultou Ezgian Alioski com comentários racistas. Seu colega de equipe David Alaba tentou conter Arnautovic, mas a UEFA tomou medidas e o suspendeu para a partida seguinte contra a Holanda. Chegamos ao final com um caso absolutamente chocante que demonstra até onde as ações de alguns atletas podem chegar. Eu tô falando de um trágico evento ocorrido nos Estados Unidos em 2014. Durante um jogo amador nos arredores de Detroit, um jogador chamado Bassel Abdul Amir Saad cometeu uma falta em um adversário. O árbitro John Bieniewicz, de 44 anos, havia dado um cartão amarelo a Saad anteriormente, sendo obrigado a mandar ele para fora do campo com um cartão vermelho. Mas isso não chegou a acontecer. Antes que pudesse mostrar o cartão, Saad desferiu um golpe tão violento no pescoço do árbitro que ele caiu imediatamente. Enquanto os paramédicos ainda tentavam socorrê-lo no campo, o jogador agressor fugiu do local. Bieniewicz, pai de 2 filhos pequenos, precisou ser levado às pressas ao hospital, mas suas lesões foram tão graves que apenas 2 dias depois ele fechou seus olhos para sempre. No dia seguinte, Saad se entregou à polícia e, após julgamento, acabou sendo condenado a 15 anos de prisão. De uma maneira muito triste, durante o julgamento, a esposa de Bieniewicz mostrou simbolicamente um cartão vermelho a Saad, representando a punição que seu marido não conseguiu aplicar. The one final thing that I want to do is I would like to serve Mr. Saad with the red card that he was entitled to. Por hoje é só. Agora, fala pra gente qual jogador, na sua opinião, foi longe demais, ou se há outros escândalos que ficaram de fora desse vídeo. Te vejo na próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.